Olá você, estamos aqui para mais uma entrevista nesse canal que está comentando sobre os 90 anos da Revolução de 1932, diretamente de Piracicaba, terra onde o peixe para, onde tudo parou no passado. Hoje não está parando mais. Em 1º de agosto, o governador João Dória vem ao nosso município decretar a região metropolitana de Piracicaba. Olha só, nada mais de quintal de Campinas. Agora seremos uma região metropolitana com mais de 1 milhão de habitantes vivendo, tendo o consumo dos seus produtos e serviços em nossa cidade. E a importância de Piracicaba no contexto estadual é tema de nossa conversa hoje. Piracicaba, afinal, teve uma importante colaboração na Revolução Constitucionalista de 1932. Está na ponta da linha um carinha muito inteligente, um cara que sabe bastante desse conteúdo histórico, o Rodrigo Gutenberg. O canal já tá linkado aí com a capital paulista. Vamos agora conversar com o Rodrigo Gutenberg. Rodrigo, é um prazer tê-lo aqui para falar sobre esse assunto tão importante, não somente para o estado de São Paulo, como para todo o Brasil. Você está tudo bem com você? Tudo tranquilo? Olá, Edson, tá tudo bem comigo? É um prazer estar aqui, podendo falar um pouquinho aí da nossa identidade histórica, né? Desse capítulo tão importante da nossa história, que é a Revolução de 32. Conta para nós um pouquinho o que é o Rodrigo Gutenberg, o que faz, porque gosta da Revolução de 32. Fala um pouquinho sobre você para nós. Eu tenho 35 anos e trabalho com esse tema, Revolução de 32, já tem algum tempo. Praticamente todo ele de forma profissional, exercendo aí a pesquisa de história sobre a Revolução de 32 dentro da Sociedade Veterana de 32, que é uma instituição fundada em 1954 e que cuida da memória da Revolução Constitucionalista, fundada por combatentes, e hoje nós, né, somos herdeiros disso e cuidamos dessa memória de forma profissional, aplicando diversos frentes de trabalho com metodologia de ensino, né? Rodrigo, por que esse envolvimento pessoal seu com a questão da Revolução de 1932? Foi alguma motivação familiar? Por que você desenvolve, né, a sua sapiência, a sua sabedoria com relação à causa constitucionalista? Olha, eu tive um percurso muito natural no desenvolvimento de pesquisa sobre história. Então, desde quando eu era criança, eu gosto de história, né? Então, ao longo da vida, eu fui observando vários objetos intelectuais sobre a nossa história, a história do mundo também. E aí, na fase adulta, já com bastante repertório de história do Brasil, eu acabei já me deparando com a Revolução de 32, mas então eu fui tocando isso de uma forma mais profissional, porque, mesmo sem querer, quando eu vi, eu já estava envolvido demais nisso e, naturalmente, vi a necessidade de produzir intelectualmente sobre isso. E com a minha chegada na Sociedade Veterana de 32, eu precisava organizar esse repertório e aplicá-lo em diversos tipos de metodologia, seja cultural, seja artístico, seja intelectual, né? De escrevedura, de produção de texto propriamente dito. Então, acabou virando a minha vida isso, né? Eu acabo dizendo que até a minha segunda mulher, né? Revolução de 32. Então, eu sei a resposta, mas foi bem natural. Quando eu fui ver, já estava bem envolvido e trabalhando com isso, né? Rodrigo, inclusive você reside aí onde foi o centro, né, desse embate, que é a capital paulista, de onde partiram milhares, né, falam aí até 100 mil pessoas envolvidas na Revolução de 32, praticamente o quartel-general foi em São Paulo. Se eu não me engano, até me ajude, os piracicabanos saíram daqui e foram para Quitaúna. Quitaúna acho que fica em Osasco hoje, é isso? Exatamente. Quitaúna, aqui em Osasco, que é um município bem próximo a São Paulo, a 20 quilômetros, tem um quartel, né? Até hoje tem esse quartel, e antigamente era o 4º RI, né? O 4º Regimento de Infantaria. E esse gigantesco quartel, porque é enorme lá o espaço, ele recebeu voluntários, né, de diversas partes do estado que vieram a São Paulo se preparar, né, organizar esses voluntários, esses civis que iam ser preparados para a guerra, e aí enviar para diversas frentes de combate. O saudoso Major Olímpio, né, infelizmente aí falecido esse ano, esteve em Piracicaba em 2013, se não me engano, e ele, na ocasião, na sua fala,
ele comentou que foram cerca de 100 mil voluntários. É mais ou menos isso mesmo, Rodrigo? Quando a gente observa o que as pessoas que participaram efetivamente da formação do MMDC, das pessoas que estavam trabalhando no governo, os militares que estavam na ativa, todas essas pessoas deixaram coisas anotadas para nós, né? E também temos os jornalistas que produziram as matérias e que saíram nos jornais. Então, você encontra diversos números, né? E os números são parecidos. Né? Tem o Paulo Nogueira Filho, por exemplo, ele cita exatamente esse número, 100 mil. Né? O jornal Folha de São Paulo cita também esse número, em torno de 100 mil. Né? Tem um outro historiador, Alfredo L. Júnior, que escreveu um artigo que saiu em alguns jornais, cita 150 mil. Então, o número é mais ou menos esse de alistados, né? De civis que procuraram postos de alistamento e foram até lá se colocar à disposição do Estado para participar da guerra. Os números, eles sempre serão contestados, né? Nós não temos, assim, realmente uma afirmação, até porque a gente não viveu na época, né, Rodrigo? Aqui em Piracicaba, de onde eu estou falando, inclusive o prefeito da época, Luiz Dias Gonzaga, foi prefeito, inclusive, por 2 gestões, ele citou no jornal da época que Piracicaba mandou cerca de 2.500 voluntários, tá? E mandaria mais, tá? Depois, só que acontece, não tínhamos um registro efetivo disso. Ao longo das comemorações, depois de 32, por exemplo, os combatentes falavam que eram 600 pessoas, bem menor do que os 2.500, que daria mais ou menos 10% da população de Piracicaba. O importante é não se reescrever a história. Você concorda com isso? Porque hoje, numa época de negacionismo, existiu, não existiu, foi isso, foi aquilo, foi preto, foi branco, amarelo, vermelho. A gente tem que preservar realmente a história da forma raiz, vamos dizer assim, da forma bem raiz do como ela foi. O que você fala sobre essa questão? Olha, haja vista tantos números que a gente tem, diversas opiniões, nós também temos os fatos históricos. Então, é interessante e é importantíssimo que, quando você trabalha intelectualmente com um objeto histórico, você tem que separar as coisas. Você tem que ter a opinião, né? Você tem as opiniões e a sua própria opinião, e nós temos também os fatos históricos. Os fatos históricos que geram as opiniões, né? Então, é necessário separar, trabalhar com os dois e deixar claro o que está sendo dito, o que é fato histórico e o que é opinião. Então, por isso que é realmente importante que citemos as fontes, né, para que a gente possa ter uma isenção maior, uma fidedignidade e assim poder trabalhar de forma justa, sem ficar reescrevendo a história com erros, com equívocos, né? Porque o revisionismo, ele é importante, mas ele não deve ser tratado como uma ciência e não deve ser tratado com essa autoridade. É necessário que se coloque também o revisionismo. É como se a história demandasse de uma observação assim científica, mas o que eu quero dizer é uma observação forense, né? Tendo várias ciências auxiliando para poder chegar nos panoramas. O importante não é dar um resultado e dizer o que é pétreo verdadeiramente. O importante é mostrar as fontes e dizer, olha, é isso que temos. Né? E aí deixar cada pessoa vai trabalhando de uma maneira. Inclusive, esse assunto tem provocado assim uma certa controvérsia. Né? Nós já estamos aí nos 89 anos da Revolução, batalhando, inclusive, para comemorar os 90 anos, agora em 2022, torcendo para que tudo volte ao normal, com os desfiles, com as solenidades. Aqui em Piracicaba, Rodrigo, nós tivemos diversos casos assim. O meu pai participou da Revolução e o nome dele não saiu no jornal. O meu pai, sei lá, precisou de uma pensão e precisava de alguma comprovação. Nem todo mundo foi registrado na sua cidade de origem. Confere isso. A pessoa, às vezes, ia para São Paulo de trem e acabava se alistando em São Paulo. Então, assim, nós não temos uma central única com todas as informações, porque praticamente todo o Estado e todas as regiões do Estado se envolveram, né, nesse levante. Exatamente. O que muitas pessoas chegam até nós, da Sociedade do Trem de 32, fazendo perguntas. Olha, onde eu encontro o registro do meu avô? Muitas vezes a pessoa não tem nada, tem só o nome, e ela traz essa missão dificílima, né, de encontrar onde é que essa pessoa combateu na Revolução de 32. Né? Então, hoje em dia, passado aí 90 anos praticamente, a gente já sabe como procurar, como identificar, ou provavelmente não identificar. Né? Então, a gente já sabe que temos algumas listas
e são pouquíssimas e que foram produzidos aqui ou acolá, né? E, por exemplo, você pega o Batalhão 14 de Julho, há uma lista do Batalhão 14 de Julho, com quase 1.000 nomes, não é? Estudantes, professores que participaram do Batalhão 14 de Julho. Nós temos um livro de um senhor combatente que era da cidade de Tietê, escreveu esse livro e colocou uma lista dos tietenses que lutaram na Revolução, né? Você vai em Franca, há uma lista na Câmara Municipal também, né? Então, assim, veja, eu citei 3 listas, são pouquíssimas as que existem. Então, realmente, isso acontecia, como você disse. A pessoa saía da cidade local e deveria estar, então, na lista onde foi listado, que, no caso, era listado em São Paulo, né? Mas não existe, é muito deficitário, porém, há essa metodologia que a gente consegue aplicar e chegar numa informação se a pessoa foi combatente ou não. Inclusive, a gente se depara aí com algumas novidades. Eu, escrevendo, pesquisando aqui em Piracicaba, vi que um combatente que era norte-americano, né? Piracicaba teve muita influência dos norte-americanos que saíram fugindo, vamos dizer assim, da Guerra da Secessão, criaram Santa Bárbara do Oeste e a cidade de Americana, que no passado foram distritos do município de Piracicaba. Um dos combatentes inscritos aqui chamava Jorge Jones. Ele foi baleado, faleceu em campo de batalha, se eu não me engano, em Silveiras, enterrado inclusive no próprio campo de batalha. Não vieram para cá os seus restos mortais. Isso também é um fator complicador. E também, se aconteceu com Jorge Jones, Rodrigo, deve ter acontecido com dezenas de outras pessoas também, o que dificulta, inclusive, até porque muitos eram jovens, às vezes não tinham descendentes ainda, não tinham, os pais, sei lá, ficavam tão desacorçoados com essa perda, né, material, essa perda familiar, que acabavam deixando ali, deixa para lá, né, deixa para lá. Esse resgate, você acha que também dificulta um pouco toda essa história? Ah, sim, realmente, quando você pega o livro Cruzes Paulistas, ele nos dá muitas informações, ele nos dá em torno de 664 combatentes que faleceram no campo de batalha, ou por conta da guerra mesmo, algum ferimento, um acidente, ou pegou uma moléstia, né, como eles usavam a palavra antigamente, pegou uma doença, e aí tem alguns registros, né? E tem registros bem deficitários, você pega lá, tem 3, 4 linhas falando do combatente, né? E tem gente que não está no Cruzes Paulistas, né? Eu, por exemplo, conheço 3 ou 4 que eu encontrei em documentação, que faleceram em combate, mas não se encontram no livro Os Cruzes Paulistas, que a gente sabe é uma lista geral, importantíssima, sobre os mortos na Revolução. E a questão de não haver o registro, de não haver nem familiares hoje em dia, é comum também, né? Esses que temos poucas informações, mas que se encontram em Cruzes Paulistas, não se sabe mais quem são os familiares, nem nada disso. Muitas vezes ele era de um outro estado e veio para São Paulo trabalhar e ingressou na força pública, ou veio trabalhar como comerciante, a família estava lá ainda em seu estado de origem, e essas informações se perdem. Então, há muitas pessoas que morreram na guerra que não estão, digamos assim, contabilizadas, né? Rodrigo, epopeia paulista, Revolução de 32, Revolução Constitucionalista. Tem gente que fala que foram os pracinhas que foram para a Revolução, né? São os voluntários, né? As pracinhas foram na Segunda Guerra Mundial. Você usou um termo aí que eu dificilmente uso, mas a gente sabe que realmente foi. A Revolução de 32 foi realmente uma guerra? Não há como negar, ela tem todos os atributos, né? Porque você tem teatro de operações, ou seja, você tem conglomerado de uma gigantesca organização militar atuando, né? Gerida por militares, né? Com estratégias, com mapas, com produção de armamento, com produção de engenharia, né? Pistas de pouso, ligação telefônica, né? Você tem todos os elementos, né? De uma estratégia militar. Então, realmente, aí já cabe dizer que é uma guerra fratricida, uma guerra com outros atributos tristes, né? Mas uma guerra verdadeiramente. Claro que quando você compara a Revolução de 32 com guerras mundiais que a gente está habituado, a gente sabe que ela é muito menor, né? Mas ainda assim uma típica guerra, né, que durou 3 meses, né? Enfim, eu poderia citar aqui diversos fatores, diversas características que mostram claramente que era uma guerra, né?
Poderia dizer que foi uma guerra civil que eclodiu no interior, no estado de São Paulo? Quando a gente usa essa terminologia, né, imagino que essa terminologia é para caracterizar que se é uma guerra civil, é porque os civis mandatários ali, então, da gestão pública, do governo, encabeçaram esta guerra. Então, por conta de termos um governador, que era o Pedro de Toledo, que deu aquiescência para que a guerra acontecesse, então, mesmo sem querer, temos então uma guerra civil, né? Há quem diga ainda uma guerra civil e militar, né, a fim de conglomerar os dois poderios, né, o civil e o militar, mas é sim uma guerra civil, claro, e de forma extremamente organizada, né? Não é um golpe militar, não é enfim, outra coisa do tipo, né? É o Estado propriamente dito, deflagrando um movimento, né, revolucionário, de guerra, golpista, né? Por que não? Vale lembrar que a palavra golpe não é pejorativo, né? Também foi uma tentativa de golpe a Revolução de 32, ou como dizem, contra-golpe. Né? Enfim, sobretudo, uma guerra civil. Não sei se aparece para você aí a capa da Gazeta, com o Pedro de Toledo, escrito governador dos paulistas de 32, estou compartilhando a tela aqui. Ele, inclusive, aparece. Aqui em Piracicaba, a rua principal do comércio se chama Rua Governador Pedro de Toledo. Era anteriormente Rua do Comércio, comércio com 2 M's, né? Depois Rua João Pessoa, e logo em seguida a Rua Governador Pedro de Toledo, que ele foi, inclusive, muito idolatrado aqui no estado de São Paulo, né? Aqui, Rodrigo, nós temos uma foto, olha só, de São Paulo partiu o brado da independência, de São Paulo também parte agora o brado da Constituição. Esse jornal foi pós-32, vamos lá ver, não, já é 11 de julho, já 11 de julho, quer dizer, 9, 10, 11, 3 dias após o 9 de julho, né? A Gazeta, inclusive, um importantíssimo jornal aqui do município. Alguns anúncios aqui, ó, São Paulo abre caminho, da Caixa Econômica Federal. Isso aqui eu acho que é um pouquinho mais para frente, eu não tenho a data aqui correta. As armas de São Paulo continuam lutando pela grandeza do Brasil, Vinhos presidente. E a carabina, né, que a gente pode considerar assim, que era a arma utilizada na época pelos voluntários. Aqui, olha, Rodrigo, uma coisa interessante, desculpe, inclusive, até interromper a sua entrevista, mas aqui, 20 de agosto de 32, Capitão Aderbal desceu ao meio-dia no Campo de Marte, aderindo à causa constitucionalista. Quer dizer, isso aqui deveria ser um oficial, né, capitão, com certeza, do Exército que pousou no Campo de Marte e acabou aderindo aí. Era comum isso, esse tipo de deserção? Como que era aceito na época pela Revolução, pela sociedade, na época, pelo MMDC daquela época? O que você fala sobre isso? Olha, é bem interessante realmente as capas do jornal Gazeta, primárias, importantíssimas para a pesquisa, para que o historiador possa, então, estudar e saber como aplicar isso, entender, né? E realmente isso aconteceu demais, né? Houve diversos militares que largaram seus postos e os seus estados e vieram a São Paulo para se juntar à Revolução Constitucionalista. Muito legal isso. O caso do Aderbal é um deles, o caso do Mário Machado Bittencourt, que não era militar, mas era aviador, veio junto com o Gomes Ribeiro, os dois faleceram em combate junto lá no Guarujá e fugiram do Rio de Janeiro, né? Vieram escondidos de barco e se juntaram a São Paulo, pilotaram um avião e morreram em combate. É incrível isso. Nós temos um batalhão de Minas Gerais que também deixou, né, as tropas de seus irmãos mineiros e veio se juntar aos paulistas. Nós temos uma de Paraná, na cidade de Castro, né, o caso do o 5º RCD, 5º Regimento de Cavalaria Divisionária. Inclusive, um deles, se não me engano, o Oswaldo Bonde, morreu em combate. Também se juntaram à Revolução de 32. Os comandantes da Revolução de 32, Bertoldo Klinger, o Euclides Figueiredo, não eram de São Paulo, largaram seus estados para vir a São Paulo lutar. Bem como o próprio americano que você citou, pessoas de outros países, italianos, húngaro, russo, alemães, ingleses, enfim, pessoas de diversas partes do mundo e do Brasil, né, que aqui também já estavam em São Paulo, aderiram à Revolução de 32 para perceber o quão nobre era, né, muito provavelmente, haja visto a inflamação pública, a opinião pública foi inflamada com
com os ideais do movimento revolucionário de 32. Eu queria voltar a exibir essa tela aqui, porque é curioso, tem aqui ó, no mouse, né, acima à esquerda, né, segunda edição. Na época, a informação ela era passada ainda através do jornal impresso, primeira edição, possivelmente de manhã, segunda edição à tarde, talvez até a terceira edição à noite. Tanto que tivemos aqui no estado de São Paulo o Jornal da Tarde, a Folha da Tarde, Folha da Manhã, né? Na época, Rodrigo, a comunicação ela viajava, vamos dizer assim, a cavalo. Nós tínhamos os mensageiros, os estafetas. Não era que nem hoje, né? Você manda uma notícia através do aplicativo, WhatsApp, Telegram. Era uma, vamos dizer assim, era mais artesanal, vamos dizer assim, a comunicação para se saber como que estava o avanço ou não das tropas federais e o avanço ou não das tropas paulistas. É exatamente assim que funcionava. E uma das coisas importantes, porque você citou agora o tipo de como passar informação, né, por rádio, por jornais, e uma das primeiras missões do capitão aviador Aderbal da Costa Oliveira, que morreu em 37, né, com a chegada do Estado Novo, mesmo ano, ele veio com esse avião aí, como está na capa, a gente vê que é um Newport Delage 72. Ele, então, a primeira missão dele foi soltar panfletos, né? Que era uma das formas também de se comunicar em massa com as pessoas. Você pegava um avião, pilotava ele e soltava milhares e milhares de panfletos, opúsculos, né? Com alguma informação, tendo que, então, deixar a população ciente do que estava sendo feito, do que precisava, né? E é muito interessante tudo isso e funcionava, né? Tinha resultados, era mais lento, claro, mas eles sabiam fazer muito bem isso. Hoje em dia, a gente acaba tendo tanta e tanta informação. Você lembra que alguns anos atrás diziam que as pessoas seriam mais informadas, mais inteligentes, e parece que aconteceu ao contrário. É tanta informação que, às vezes, parece que as pessoas se perderam no meio de tudo isso e tem tudo, tem informação e não tem nada no final das contas. Com certeza. O conhecimento nos traz a ignorância, né? Infelizmente. Rodrigo, você citou um caso importante, uma situação importante, né? Nós tivemos aqui, acho que em Campinas, a questão do escoteiro Aldo Chiorato, né? Que era mensageiro, tinha 9 anos e acabou sendo alvo aí de estilhaços de uma granada jogada por um avião ditatorial. Tinha apenas 9 anos e acabou falecendo. E, se eu não me engano, parece que ele está, inclusive, sepultado no Obelisco, em São Paulo. O Aldo Chiorato está sepultado no Obelisco, né? Ele faleceu tinha 9 anos, já fazer 10, ele fazia 10 anos pouco tempo depois, né? E já no final da Revolução de 32 ele faleceu, se eu não me engano, foi no dia 18 de setembro, né? Pouco tempo aí, fim da guerra. E há quem dizem que o aviador, né, que jogou a bomba que acabou atingindo o Aldo Chiorato foi o Eduardo Gomes, né, que foi candidato à presidência do Brasil por algumas vezes, etc. Uma pessoa, acredito, porque não, assim, até não dá para saber, na verdade, né, porque nós não temos uma comprovação, mas nós temos as pessoas que dizem, né, mas jornais da época não citam que eram os aviadores, né, mas é algo a se pesquisar. E o Aldo Chiorato é um dos grandes símbolos da Revolução de 32, ele era escoteiro, tinha 9 anos, filho do sapateiro que morava na rua Campos Sales, como até sai da minha cabeça por um veterano que disse em um vídeo, né? E eu tenho uma capa da Gazeta, se eu não me engano, já no final aí, pouco depois que ele morreu, uns 2 dias depois, eu tenho esse jornal aqui, só que a foto é bem ruim. Tem uma foto que aparece a mãe do Drauzio, uma mocinha do lado e o caixão do Aldo Chiorato. E o caixão está aberto, o que provavelmente desmentiria de que o corpo do Drauzio se espedaçou com o bombardeio, né? Eu não sei bem, né? Mas o caixão está aberto ali. Enfim, a história do Aldo Chiorato a gente ainda vai descobrir muito bem. Tá? Pouco se escreveu, se pesquisou sobre isso. A gente precisa organizar esse repertório e trazer para a população. Com certeza, a história sempre é importante. Queria compartilhar uma outra tela aqui, Rodrigo. Inclusive, você citou aí o general Euclides de Figueiredo. Aqui temos os chefes militares. Não sei se você consegue enxergar. Na verdade, eu tenho eles divididos aqui, ó. General Klinger, né? Berthold Klinger, né? Importante pessoa. Se você quiser falar das pessoas, fica à vontade. Quem foi General Klinger? Próximo, Marcondes Salgado, né? O Euclides Figueiredo.
o Euclides Figueiredo, que foi presidente, inclusive, foi o pai, né, do presidente, o general Figueiredo, né, o penúltimo presidente aí, general, né, terminou seu mandato em 84. Aqui os três, né, os três importantes pessoas. Né? Eles foram os comandantes de 32, Rodrigo? Exatamente. O Klinger, ele era o chefe geral, digamos assim, né? Ele aderiu à Revolução de 32 após o imbróglio militar ali, houve uma confusão, ele acabou insultando, através de uma longa carta, o ministro da Guerra, do Getúlio Vargas, né? Espírito Santo Cardoso, se eu não me engano, e aí ele acabou sendo demitido, né? Durante a organização da Revolução de 32, durante a organização velada, né? Porque era escondida. E aí ele acabou sendo demitido, então ele perdeu o apoio militar que teria e que já havia prometido, né, aos constitucionalistas. Mesmo assim, ele acabou chegando a São Paulo e comandou a Revolução, e há muita informação escrita sobre ele. Né? Bom, o general, o então comandante-geral da Força Pública, o Marcondes Salgado, era um típico militar de carreira, né, um homem de renome, assumiu o comando da Força Pública em 23 de maio de 32, né, e faleceu no dia 23 de julho, pouquíssimo tempo depois, durante o experimento de uma bombarda aqui em São Paulo. E o general Euclides Figueiredo estava, digamos assim, não na reserva, mas ele estava na geladeira, fizeram lá um esquema, ele não aderiu à Revolução de 30, então ele estava no Rio de Janeiro, em sua casa, não estava servindo, mas também liberaram ele de que não fosse caracterizado o abandono do serviço militar. Então, ele ficou, digamos assim, na geladeira. E ele aproveitou esse momento para ir tramando com os paulistas a Revolução de 32 e, no dia 8 de julho, ele sai do Rio de Janeiro, enganando algumas autoridades que o seguiam, e segue para São Paulo de carro, e aqui ele faz a deflagração perfeitamente do movimento constitucionalista. E depois ele vai comandar a 2ª Divisão de Infantaria em operações lá no Vale do Paraíba, né? Esses desenhos, inclusive, são da Gazeta, Jornal de São Paulo. Não existe mais a Gazeta, né? Se eu não me engano, tem a televisão, não sei se é da mesma rede, mas foram desenhados pelo Messias de Mello. Messias de Mello, que foi um importante desenhista aí do estado de São Paulo, fez, inclusive, e personificou um os principais mascotes dos times de futebol do estado de São Paulo. Temos aqui o brigadeiro Ivo Borges, Rodrigo. Ivo Borges, coronel Mércio de Rezende, né? General Basílio Taborda, né? Quem foram essas pessoas? Então, o Basílio Taborda, ele veio assumir aqui um militar muito grande que atuou no setor sul da guerra, né? Então, ele teve enfrentando as tropas que vieram do sul do Brasil, né? Ele era do Paraná e acabou enfrentando os seus irmãos aí. O Ivo Borges Leal, se não me engano é esse o nome dele, era gaúcho também, bem como a maioria aí. O Klinger era gaúcho, o Ivo Borges gaúcho, o Basílio Taborda era do Paraná, mas é do Sul. Também passou aí o Palimércio Rezende, que também era do Sul. Veja quantos militares do Rio Grande do Sul, né, lutaram na Revolução de 32. E o Marechal Ivo Borges nasceu lá no Rio Grande do Sul, também apoiou a Revolução de 32, ainda como major, né? E depois, posteriormente, ele fez amizade novamente com Getúlio Vargas. Interessante, porque ele era um representante mesmo, sem querer, negro, né? Dos homens de pele mais escura, assim, um grande militar que era super erudito, inteligentíssimo, engenheiro, né? Ele era chefe do Estado-Maior da Revolução de 32. Você tocou num assunto aí importante, Rodrigo. Nós tínhamos, na época, a Legião Negra, né? A Legião dos Funcionários Públicos, a Legião dos Esportistas. Por que essa divisão, assim, vamos dizer assim, entre setores da sociedade, até étnicas, né? Como essa Legião Negra? Por que nós tínhamos essas definições? Então, eles não nos disseram o porquê eles fizeram assim. Mas quando a gente faz essa pergunta que você fez, eu mesmo já me fiz algumas vezes, e a conclusão é de que era mais fácil a organização, né? Porque essas próprias organizações se organizavam e chegavam preparadas no governo
e aí o governo sabia onde aplicá-las. Então, elas já tinham uma coesão, e aí eles chegavam no governo pronto, olha, a gente é esse grupo aqui que quer ajudar. Então, se dividisse, daria mais trabalho, ter que fazer de novo e tal. Então, funcionava assim. Mas, porém, no caso da Legião Negra, ficou acertado que a Legião Negra eram todos já membros de uma instituição aqui presidida pelo Guaraná Brasil, e o Guaraná falou, olha, essas pessoas, elas vão se quiserem, né? Então, ok, eles são aqui da nossa instituição, mas nossa instituição não vai. Porém, nós liberamos eles para que possam ir tranquilamente. Então, eles decidiram ir assim organizado, o pessoal da Legião Negra, também como uma forma de se proteger. Haja vista que, há pouco tempo atrás, na Guerra do Paraguai, eles foram como voluntários da pátria e recebendo a promessa de que teriam sua liberdade quando voltassem, bem como apoio social, o que não aconteceu, né? Então, não só com um pouco de precaução, mas também de uma forma de ser mais fácil de poder participar, né? Veja, os esportistas, eles já se conheciam entre si, já era um grupo, já era uma panela, já era uma turma específica, então ficaria mais fácil eles se organizarem. Eles chegavam no governo já organizado, né? Correto. Rodrigo, você fala de São Paulo, onde temos aí o obelisco de 1932. Eu não conheço ainda, já recebi diversos convites do João Francisco de Aguiar, professor, amigo nosso aqui do município de São Pedro, o Coronel Mário Ventura, mas nos faltou tempo, né? Conta para nós aqui do interior de São Paulo, o que é esse obelisco, essa maravilha que a gente vê aí exposta na cidade de São Paulo, região metropolitana de São Paulo. O obelisco do Ibirapuera, esse é o nome coloquial dele, né? Ele tem dois nomes oficiais. O primeiro é o nome que é dado pelo seu escultor, pelo seu idealizador, que é o Galileu Mendabre, e o nomeou de simplesmente 32. Nós temos o nome oficial também, que é o nome que foi dado pela instituição que criou, que idealizou e pediu para que o Galileu Mendabre, então, fizesse o projeto. A instituição é a Fundação para o Monumento e Mausoléu ao Soldado Paulista de 32. Ela, então, deu o nome de Monumento e Mausoléu ao Soldado Constitucionalista de 1932. É um nome comprido. Porém, quando a gente analisa o que é o obelisco, o que é esse monumento e mausoléu, a gente vê que ele é um complexo artístico, arquitetônico, pictórico e histórico, né? É mais complexo do que a gente pensa. Haja vista que ele é conglomerado vários tipos de arte, vários tipos de arquitetura, entre outras coisas. Então, ele é um complexo realmente, né? E ele, além de ser com a história da Revolução, ele é dar segredos da Revolução e de sua própria arquitetura, ele é um mausoléu que guarda restos mortais de pessoas que morreram em combate ou pessoas que participaram da Revolução e morreram posteriormente. É um monumento lindíssimo, incrível, e faço aqui o convite já para que todos visitem. Nessa época de pandemia, está aberto? Como que está o movimento por lá? Ele reabriu recentemente e já funciona de terça a domingo, no horário comercial, das 8 às 18 horas, mas cheguem às 17 e às 18 ele já está fechando. Entendi. Rodrigo, encerrando nosso bate-papo, tem uma fotografia aqui, um pessoal de combate numa trincheira, né? Praticamente a Revolução de 32 foi uma guerra de trincheiras, como foi a Primeira Guerra Mundial. O objetivo seria evitar o avanço das forças ditatoriais, das forças federais. O armamento da época, Rodrigo, era somente isso que a gente vê aí, rifle, capacete. O pessoal estava bem preparado, municiado para esse evento? Não. Bom, esta foto ela é bem interessante porque ela nos mostra vários homens, todos armados, não é? Fardados. Então, a gente vê aí fardamento, capacete de aço, que foi produzido aqui em São Paulo. Nós vemos o fuzil Mauser lá no fundinho, não dá para ver muito bem, mas com essa foto numa qualidade melhor, existe. Aí você vê que tem um homem com uma granada de mão assim, olha lá, um homem com a mão... Isso aí mesmo. Ele está fazendo um movimento de que fosse lançar uma granada, né? Então, essa foto é bem rica e ela mostra, assim, bastante poder bélico. Mas a realidade dos paulistas não era essa. O São Paulo já havia sido desarmado
em dezembro de 1930, com um decreto que extinguiu da Força Pública de São Paulo a aviação e a artilharia. Então, diversos armamentos foram retirados de São Paulo e levados para outros locais. Quando a R-32 foi deflagrada, já sabiam do déficit bélico, mas mesmo assim tentaram, né, esta epopeia, e assim se tornou, né? E então nós tínhamos fuzil Mauser, metralhadora Hotchkiss, pistola C96 da Mauser, alguns oficiais com pistola Luger. Nós inventamos aí alguns armamentos para poder melhorar o poderio bélico, como, por exemplo, a bombarda, que matou o general Júlio Marcondes Salgado e o major Marcelino, entre outras avisações que foram feitas, lanchas blindadas, trem blindado, lança-chamas, né? Quase que uma reedição bélica da Primeira Guerra Mundial, que nos deu esse know-how. Os engenheiros daqui, o pátio bélico, o pátio industrial de São Paulo foi transformado em bélico, e assim, olha, eles fizeram um grande milagre. Quando a gente observa o que tinham, o que fizeram e o resultado que deu, a gente vê que eles foram muito operosos, assim. Eu, inclusive, estou com um capacete da época aqui, não sei de que forma que veio para a minha família, né? Mas isso aqui foi usado na época lá, né? Uma coisa a gente vê assim, pesado, viu, Rodrigo? Pesado, mas eu não sei se protege bem a gente, viu? Protege bem, sei lá, é uma questão, uma relíquia, inclusive, que eu tenho guardado aqui em casa. E eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui, viu? Assim, achei incrível, você sabe de cabeça datas, nomes, que às vezes a gente nem tem conhecimento, né, de tudo isso aí. Mas parabéns pela sua dedicação a essa causa, né? Piracicaba, inclusive, aplaude você de pé, tá? Porque ainda hoje, nós temos muitos descendentes que veem com carinho essa devoção, né, de pessoas interessadas em perpetuar a história. Afinal, são 89 anos, agora 9 de julho, partindo para a comemoração dos 90 anos no ano que vem, né? E a gente agradece do fundo do coração a sua participação. Parabéns pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento, dedicação à causa de 32. Edson, muito obrigado a você, muito obrigado a todos os piracicabanos. Eu adoro Piracicaba, estive aí diversas vezes, adoro a Exalc. Deixo o meu abraço aqui aos familiares de Agenor Rocha, de Alexandre Peta, de Antônio de Barros César e tantos outros combatentes que morreram, né, na Revolução de 32 e eram de Piracicaba. São muitos. Quando a gente pega o Cruz Paulista, a gente vê vários nomes, né? Então, Piracicaba deu uma cota de sacrifício gigantesca, e acho que sem Piracicaba a Revolução não teria sido tão grandiosa e tão longa como foi. Com certeza. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. A gente conta aí com um retorno seu em breve para falar de outros assuntos, porque realmente a Revolução de 32 não se resume em 30, 40 minutos de conversa, né? Obrigado mais uma vez e nos colocamos à disposição aí para qualquer eventualidade. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, Edson. E a gente retorna logo, daqui a alguns dias, com outra entrevista sobre a Revolução de 32, já preparando o campo aqui na internet para esses 90 anos, né, da Revolução Constitucionalista de 1932. Muito obrigado pela sua audiência e continue seguindo aí no YouTube, no Instagram e também no Facebook.